Sejam todos muito bem-vindos, que todos tenham uma reunião poderosa. Mais um dia, mais uma oportunidade, mais um plantio dentro dos 52 dias. Deus já tem feito coisas incríveis e Ele vai continuar fazendo. Nosso jejum foi incrível, foi poderosíssimo. Sexta-feira, um dia atrás do outro, Deus fazendo coisas poderosas. Lê aqui comigo: Deus grande e temível. Mais uma vez, diga: Deus grande e temível. Vamos lá, hoje eu tenho... A leitura será um pouco mais extensa e mais necessária e importante para a gente pegar a essência da mensagem. A essência, a profundidade da mensagem, o que Deus fala com nenhuma mensagem é mais uma mensagem, nenhuma. É por isso que eu sempre falo que só existe uma maneira de você crescer: se dedicar a ouvir a palavra. Essa é a única forma. Porque todos os dias são mensagens poderosas para a construção de uma vida poderosa. Então, todos os dias nós temos direcionamentos poderosos, revelações poderosas. E se cada dia a gente absorve um pouco mais da mensagem, é quando nós caminhamos debaixo dessa unção, que a palavra ela vem acompanhada com uma carga de unção, de favor, para a realização daquilo que Deus nos direciona, para aquilo que Ele está derramando sobre nós. Então, eu vou começar aqui, e para você entender o propósito, você precisa prestar atenção na leitura. 1 Samuel 5, do 1 ao 6. 1 Samuel 5, do 1 ao 6. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenezer para Asdod e a colocaram dentro do templo de Dagom, ao lado de sua estátua. Quando o povo de Asdod se levantou na madrugada no dia seguinte, lá estava Dagom caído com o rosto em terra. Diga comigo: lá estava Dagom caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagom, diga comigo, e o colocaram de volta em seu lugar. Mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagom caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Sua cabeça e mãos tinham sido quebradas. Diga comigo: sua cabeça e mãos tinham sido quebradas. E estava sobre a soleira, e o seu corpo ficou no lugar. Por isso até hoje os sacerdotes de Dagom
e todos os que entraram em seu templo, em Asdod, não pisam na soleira. Depois disso, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e dos arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo-os com tumores. Eu continuo a leitura dentro de alguns minutos. Então preste atenção. Aqui parece que a gente está contando uma história passada, tá? Não. A gente não tem esse propósito e a gente não estuda a Bíblia. A Bíblia diz que tudo foi nos deixado como exemplos. Tudo. Tudo somente é para exemplos, para a gente aprender. O que eu posso tirar disso? O que eu aprendo com isso? O que nós aprendemos com essa passagem bíblica? Que o povo de Deus, num ato de rebeldia, incredulidade, como sempre, que é uma frase que eu sempre repito, né? O povo de Deus só perde para eles mesmos. Só para eles mesmos. Para ninguém mais. Diga comigo, nós somente perdemos somente para nós mesmos. Somente para nós mesmos. Para mais ninguém. E quando perdemos, esse texto mostra os inimigos invadindo Israel, derrotando Israel e levando a arca de Deus, que era um símbolo da presença de Deus, embora. Israel confiava tanto naquela arca como símbolo da presença do Senhor, que se a arca estivesse com eles, não tinha batalhas que eles não poderiam, não existia inimigo que poderiam derrotá-los. Mas como eles vinham num processo de desobediência, objeto santo, sagrado, não tem poder algum com uma vida bagunçada. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Nenhum objeto santo, vamos lá, eu posso pegar a Bíblia Sagrada, carregá-la para onde eu quiser. No meu carro, na minha cabeceira, ter uma em casa, uma na empresa, ter uma... cada lugar que eu vou, eu tenho uma Bíblia comigo. Eu tenho um objeto sagrado. Eu tenho uma arma poderosa. Ok? Só que de nada vai adiantar se eu só carrego ela. De nada vai resolver se o que está dentro dela não está no meu coração. Se os princípios e ensinamentos não forem colocados em prática. Então, aí Israel começa a acreditar que por eles ter a arca, acabou, eles têm um amuleto. Eles têm um amuleto de bênção ali com eles. Então eles podem fazer o que eles quiserem e vai dar certo. Não vai. E aí, o que acontece? Deus permitiu que esses inimigos invadissem. Deus permitiu que eles os derrotassem. E eles levaram a arca para a sua terra. E aí, para mostrar o poder do seu Deus, pegaram a arca e colocaram dentro do templo do Deus dos filisteus, o Deus Dagom. Colocaram lá, diante, como uma guerra dos deuses. Então o Deus de Israel tinha que estar ali diante do Deus Dagom. E quando colocaram ali, para surpresa deles, quando amanheceu o dia, Dagom estava caído com a cara no chão.
diante da arca. Mas eles levantaram e colocaram no lugar. No dia seguinte, Dagon caído, mas agora de uma forma diferente. Cabeça e mãos cortadas. Vamos lá. Dagon, ele era o principal deus dos filisteus. Ele era cultuado como deus das tempestades, Deus que controlava o tempo e também, diga comigo, da fertilidade. Então, estava ali o Deus Todo-Poderoso, caído, com cabeças e braços cortados. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: a arca do Deus de Israel não deve ficar aqui. Não deve ficar aqui conosco, pois a mão dele pesa sobre nós e sobre o nosso Deus Dagon. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e lhe perguntaram: o que faremos com a arca do Deus de Israel? E eles responderam: levem a arca do Deus de Israel para Gade. Então levaram a arca do Deus de Israel. Os filisteus, eles tinham 5 reinos, com 5 governantes. E o que os unia era o Deus Dagon. Asdod, Gaza, Ascalon, Gade e Ecrom. Quando um inimigo vinha contra um, então os outros se reuniam para socorrer, né? Por isso, em cima dessa atitude deles, é que há a crença que Davi, quando foi derrotar Golias, você sabe quantas pedras Davi pegou, né? 5. Porque ele não esperava só Golias. E ele profeticamente já estava pegando pedras para derrotar os próximos gigantes que viriam. Mas há quem diga que Golias tinha 5 irmãos, né? Tanto é que não foi o único gigante que Davi derrotou. Davi se transformou, diga comigo, num matador de gigantes. Deixa eu perguntar para você, quem quer se transformar num matador de gigantes? Quer? Não, tá bom, depois não reclama, viu? Vai ter que enfrentar. O gigante chega, você tem que encarar. A gente quer nós queremos grandes vitórias, mas nós não queremos os gigantes perto de nós, não. Nós precisamos enfrentá-los. Incrível, né, como os filisteus, eles venceram Israel, mas jamais o Deus único. Tem uma coisa que nós vamos aprender aqui hoje. Eles levaram a arca como um troféu, mas se depararam com a imagem do seu Deus, né, em posição de adoração, prostrado. Como diz, cabeças e mãos cortados, como estivesse ali um sinal que o inimigo estava morto. Aquela atitude dos filisteus de levar a arca atraiu mais glória para Deus. Porque deixa eu dizer uma coisa importante para você, para a gente eliminar aquela baboseira que a gente quer dizer assim, que é pura besteira nossa, imaturidade nossa, né? Às vezes a gente, por exemplo, se a gente pegar o exemplo aqui, dizer assim: nossa, mas o que vão dizer? O Deus de Israel perdeu o que eles confiavam, a arca da aliança, que era o símbolo do Deus dele, foi levado para o Deus. Isso é irrelevante para Deus. Irrelevante. Porque foi levado. Ok. Mas Deus tratou com todos eles. Deus fez um escarcéu na nação. Deus fez, você vai entender aqui, né? Deus devastou. Chegou um ponto que todos queriam
se livrar da arca. A arca se tornou um problema. Para onde ela era levada causava pânico e desespero. O povo já não sabia mais o que fazer. Vamos lá. Mas quando a arca chegou, a mão do Senhor castigou a cidade e lhe trouxe grande pânico. Ele afligiu o povo da cidade, jovens e velhos, como uma epidemia de tumores. Então, enviaram a arca de Deus para Ecrom. Você vê que foi passando de cidade em cidade, né? Eles queriam se livrar e ia mandando para os irmãos, né? Aqui não vai ficar, vai para outra cidade, aqui não vai ficar. Quando a arca de Deus estava entrando na cidade de Ecrom, o povo começou a gritar. Eles trouxeram a arca do Deus de Israel para cá, a fim de matar a nós e a nosso povo. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: leve embora a arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar. Caso contrário, ela matará a nós e o nosso povo, pois havia pânico mortal. Diga comigo, pois havia pânico mortal em toda a cidade. A mão de Deus pesava muito sobre ela. Aqueles que não morreram foram afligidos com tumores e o clamor da cidade subiu até o céu. Embora Israel tenha negligenciado na obediência, diga comigo, Deus não permitirá que os inimigos triunfem. Sabe aquela frase que a gente sempre diz assim, fala assim, ai, mas o nome de Deus vai ser envergonhado. Não, nunca. Nunca é. Nós somos envergonhados. Ele não. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? O nome do Senhor vai ser envergonhado se eu não for promovido, se eu não for prosperado, se eu não for... Não, o nome dele nunca é. Envergonhados somos nós. Nós somos. Ele não. Quando os filisteus se levantaram para adorar Dagon em seu templo, eles queriam louvar Dagon pela vitória sobre Israel. Aí contemplaram aquele ídolo com o rosto no chão, no pó. Nenhum poder se compara ao poder do nosso Deus. Diga assim comigo, nenhum poder se compara ao poder do nosso Deus. Diga, tudo é sempre obrigado a se render a Ele. Tudo. Nada pode prevalecer. Porque o Senhor, diga comigo, porque o Senhor é grande e digno de louvor. Diga, o mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Diga comigo, o Senhor fez os céus. É verdade, fez os céus, a terra e tudo que nela há. Quem crê nisso? Diga, eu creio. Diga, o Senhor fez os céus e a terra e tudo que nela há. Por isso que Jeremias 27:5 ele diz, tudo isso é meu, eu dou quem é que eu quero. Tudo isso é meu, eu dou a quem eu quiser. Eles tiveram que se curvar, você vê, venceu o povo de Israel, mas tiveram que se curvar para levantar o Deus Dagon. E com isso reconhecer que o único Deus verdadeiro e objeto de adoração é o Senhor. Tiveram que reconhecer. Assim, todos os poderes das trevas, é o que mostra o texto, cairão diante do soberano, do Deus do universo. Todo e qualquer poder. Em vão,
os adoradores de Dagon procuram reparar aquela desgraça, né? Colocando novamente no lugar. Na manhã seguinte estava lá Dagon, mais uma vez desprezível, seu toco, né? Sua cauda para um canto, que era como de um peixe, unida ao corpo humano, e foi despedaçado, partido ao meio. Cabeça e mãos cortadas. E aí mostra uma coisa, só mostra uma coisa, mostrando a impotência daquele Deus para salvar a si e salvar os seus adoradores. Só mostrando isso. A única coisa, a impotência para salvar. Isso mostra que tudo o que vem contra o povo de Deus, diga comigo, tudo que vem contra o povo de Deus, diga, sempre é derrotado. Podem tentar novamente, mas em vão. Tudo que vem contra nós, tudo que vem contra o povo de Deus, sabe qual é a grande preocupação nossa? Fazer o que Deus aprova. Essa tem que ser a grande preocupação sua. Vamos lá, quem estava conosco no jejum? Maravilhoso, parabéns a você. Tem algumas coisas poderosas que nós ouvimos no jejum. Todo mundo quer restauração, não quer? O que nós estamos fazendo além de estar aqui para orar? O que você já mudou? Quais os hábitos? Quais as atitudes? O que você está determinado a mudar? Porque nada pode ficar do mesmo jeito. Qual que é a parte que mais você busca restauração ou avanços? Primeira coisa, se a gente quer sair do mesmo lugar, tem que sair da mesma passividade, da mesma inércia, do comodismo, da zona de conforto. Nós precisamos ir além também. O que nós precisamos trabalhar para mudar? O que eu, na prática, já comecei? Então começamos a orar mais, começamos a jejuar, estamos dedicando a ouvir a palavra, a receber a direção. E aí vamos para cada área da vida. Uma mensagem que a bispa trouxe muito, você como profissional, o que você já mudou? O que você já tomou de decisão para mudar? Fazer o que você não estava fazendo, evoluir naquilo que você não estava evoluindo. Promete e cumpre, entrega o que promete, tem palavra com aquilo que tem cumprido. Porque às vezes, muitas pessoas dizem que o problema dela financeiro é um problema que é uma força maior. Não, a força maior que é do mal, só pega nas brechas, só pega aonde ele encontra para potencializar aí o dano na sua vida. O que você mudou? Começa assim, nós estamos orando mais comprometido, dedicando a ouvir a palavra, porque esse é o ponto de partida. É como nós estamos falando aqui, ó, se eu posso ter um objeto sagrado, é igual quando a pessoa diz assim, vai lá orar por mim, vai lá. Eu acredito no poder da oração, eu acredito no poder da unção. Mas eu muitas vezes já disse, não vou porque eu não acredito no que vai na mudança e você vai me comprometer, porque você não está disposto a mudar. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Eu vou lá, vou orar por você, vou fazer a minha parte, vou te ungir, vou fazer, mas você não está comprometido com a mudança. Então o que eu vou fazer? Eu só vou fazer um ativismo, vou me desgastar, vou me comprometer, porque você depois, por não mudar e não ver o resultado, você vai falar assim, o bispo veio aqui e não aconteceu nada. É igual como muita gente pede para um atendimento e você recebe um conselho. Eu já falei com o bispo, mas aí a pergunta é o seguinte, você fez o que ele falou? Porque falar comigo vai resolver nada, desde que se você não coloca em prática. Ou vai? Não vai mudar nada na sua vida.
Eu vou te dar uma direção que você vai falar assim, acho que não é bem assim, acho que não precisa de tudo isso. Então, vamos ver no que vai dar. É simples assim. Então, nós precisamos ouvir e sermos capazes de colocar em prática. É isso que nós precisamos fazer. Eu ouço e eu preciso. Não, espera aí, eu já estou mudando, eu já estou... Porque... eu vou mudar do dia para... Não, ninguém muda do dia para a noite. Mas a gente entra num processo de evolução. Eu quero mudar meu casamento. Então vamos lá. Outro dia eu atendi um casal que o marido disse assim... Ela quando entra para dentro, ela entra para dentro e fala assim... Eu falo, ixi, aí já tem. Aí, ele sabe que vai gerar confusão. Ele fala, então eu me calo. Quando eu me calo, ela quer conversar. Então aí ela está cobrando porque eu não ouço e não converso. Aí ele falou, não, eu me silencio, porque eu sei que vai dar confusão. Só que aí ela reclama que eu não falo com ela. E aí vai virando um ciclo vicioso de desgaste. E eu falei, tá, qual é o problema? Vou dar um conselho rapidinho, assim, bem rápido. O problema era um problema semelhante quando eu era imaturo. Quando a gente quer as coisas, a gente conversa e pede. Certo? Então, quando eu era menino imaturo, quando eu ainda não havia crescido, então... Se eu saísse de casa, se eu saísse do trabalho e chegasse em casa, e a minha mulher dissesse assim para mim, nossa, não tem fralda para as crianças, precisa comprar. O que eu fazia? Eu falava, você está de brincadeira, né? Eu vim da rua agora. Por que você não pediu? Ou eu entrava dentro de casa e falava assim, acabou o leite. Eu falava, por que você não falou? Eu só teria... Estava ali, gente. Isso poderia gerar algo desnecessário. Correto? Mas aí a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo. A gente vai amadurecendo por quê? Nós precisamos estreitar a comunicação. Ela não esqueceu porque ela esqueceu. Vamos lá, vamos pensar de uma forma positiva. Talvez o dia foi corrido, as crianças deu trabalho, teve uma série de coisas, e foi até, e de repente, só ali naquele momento. Hoje eu tenho um sistema seguinte. Se eu tiver, vamos falar de hoje, e isso eu pratico há muito tempo. Se eu estiver indo para casa, eu entro dentro do meu carro ali, dou partida no carro. Oi, amor. Querida, tô indo para casa, você precisa de alguma coisa? Não, querido, tá tudo bem. Ou se não, passa no mercado, pega para mim isso, 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 que eu vou fazer isso. Amém, perfeito. É uma prática. É uma prática. Isso aí é um ritual. Por quê? Boa comunicação, nós amadurecemos. Nós crescemos juntos. Não é verdade? Sim ou não? Às vezes está saindo, está aprendendo aí, né, homens? Aprendendo, né? Hã? Vai fazer isso, né, sim. Às vezes, uma coisa simples, isso é atitude de maturidade nossa, boa comunicação. Às vezes a minha esposa sai e fala assim, amor, estou saindo, vou passar na lotérica, vou pagar isso, vou passar ali para pegar a roupa que está ali, não sei o que e tal.
Depois estou indo. Você quer que eu passe a algum lugar? Você quer que eu pegue alguma coisa? Você quer? Então eu já sei que ela saiu, já foi em tal lugar, já foi em tal lugar, vai passar em tal lugar e tal. Acabou. Alinhamento. Maturidade. Coisa simples. Então, eu disse assim para o casal que estava vivendo um inferno, um desgaste desnecessário, porque um botou na cabeça que o outro tem que saber o que o outro tem, o que pensa, o que quer, tem que adivinhar. Eu falei, escuta, custa fazer uma ligação pouco antes, amor, daqui a pouco eu vou sair, você pode ir adiantando isso para mim? Pode? Obrigado. Não é simples? Sim ou não? Simples. Você é do lado de cá, eu disse para o marido, você pode fazer uma ligaçãozinha, mandar uma mensagem, falar, amor, quer que eu vá adiantando alguma coisa para você? Já para evitar essa situação de entrar em casa e virar esse ciclo demoníaco, vicioso. Eu me calo para uma coisa. Não, eu falei, não se cale não. Olhe nos olhos e fala assim, amor, o que você quer que eu faça? Me responda, o que você quer? Porque às vezes se calar não é a solução. Não, fala, olha nos meus olhos, o que você... eu quero que você faça. Tá bom, não vai se repetir, da próxima vez eu vou fazer. Meus filhos, a guerra fora é grande. Não é verdade? A guerra fora é grande, você vai trazer isso para dentro de casa? A nossa casa não é um refúgio? Sim ou não? Nossa casa é um lugar de renovo. Recebemos aqui na igreja, levamos para casa, a casa é a nossa segunda igreja, então nós nos fortalecemos. Só estou fazendo porque a pergunta que eu estou fazendo, vamos lá, o que precisa ser restaurado na sua vida? Família? É assim, pequenos gestos. Pequenos gestos. Olha se todo mundo fizesse isso. Não, meu querido, nunca mais. Quando eu era imaturo, santa paciência, podia ter pedido, estava na rua, agora tem que voltar lá. Mas eu também podia ter perguntado. Sim ou não? Mas eu estava trabalhando, e daí? Estou a caminho de casa. Também estou a caminho de casa. A gente precisa cultivar a paz. A Bíblia não ensina isso? Perseguir a paz. Persiga, meu filho, persiga. Tem gente que persegue guerra. Quem persegue guerra vai ter guerra. Persegue. O que eu estou fazendo para as finanças? Profissionalmente. Quem estava no jejum viu que a bispa descreveu pesos, medidas, promessas, meias palavras. Não tem jeito, Deus é contra, medidas honestas, pessoas que falam e não cumprem, pessoas que lesam, pessoas que enganam, pessoas que constroem em cima do engano, lesando o outro. O que eu estou fazendo? Quero restauração. E aí vai, o que eu estou fazendo para a minha saúde? O que eu estou fazendo para o meu espiritual? A loucura maior foi reverenciarem o lugar da derrota do seu Deus, ao invés de reconhecer o fracasso e depender de algo tão frágil. Deixa eu dizer uma coisa, é mais ou menos assim, né? Quantas pessoas dependem de coisas tão frágeis ainda, mesmo vendo que não funciona? Quantas pessoas, exatamente como eles, viram aqui a fragilidade daquele Deus, quebrado,
Cena, mãos e cabeças quebradas, que representa a supremacia do Deus de Israel. Cabeça por quê? É a sede da sabedoria. As mãos, instrumento de ação. Ambos cortados. Mostra que ele não tinha nem sabedoria nem força para defender seus adoradores. Tem coisas na vida que a gente olha e diz assim, nós já fomos bobos assim. Nós já fomos cegos dessa maneira. Quantas pessoas, é como eu disse aqui agora, eu acredito que aqui dentro não tem ninguém que ainda tenha algum objeto que é um objeto de sorte. Tem? Sim ou não? Abra a bolsa aí, deixa eu olhar. Será que eu não vou encontrar um trevo de... Será que eu não vou encontrar um patuazinho? Será que eu não vou encontrar aquela notinha de $1? Que só vai atrair $1 para a tua vida. Porque tem gente que fala assim, dinheiro chama dinheiro. Você sabe, eu não estou brincando não, você sabe que eu já fiz isso aqui e achei um monte. Achei um monte de gente que ainda tinha crenças, acreditavam em coisas que pudesse trazer algum elemento, algum objeto, patuar que trouxesse sorte a elas, né? E a vida de mal a pior. Não funciona. Não funciona. Quantos testemunhos já ouviu pessoa que tinha a casa, estava coberta, repleta de santos para tudo quanto é lado, e a casa inteirinha pegou fogo? Inúmeros, pegou fogo inteiro. Porque não é isso. Não é isso. Tem que estar no meu coração. Vem cá, é a mesma coisa de eu abrir a Bíblia aqui e dizer assim, diga comigo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Espera aí, lindo, poderoso, né? Está incrível aqui, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, me repousar faz em verde espaço, leva-me junto às águas de descanso, refrigera minha alma, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Mas quando chega na prática, sumiu. Sumiu. Quando uma coisa dá uma arrochadinha, quando eu deveria lançar a mão e falar assim, não, eu creio, Senhor, eu acredito, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A pessoa já começa, aí ó, está faltando tudo, Deus não gosta de mim, está vendo? Por isso que eu falo, não adianta ir na igreja. Eu não devia ter dado aquele dízimo. Eu não devia ter dado aquela oferta, está vendo? Agora está me faltando, eu não tenho. E aí vem à tona o quê? O que está dentro de você, que não é fé. Porque a palavra tem que estar dentro. A palavra tem que estar dentro. Ela tem que estar aqui. A Bíblia diz, tem que estar escrita nas tábuas do teu coração. Tem que estar registrado aí. Senão não resolve. Somente o Senhor tem poder para salvar, guardar e livrar. Diga comigo, Deus não tem inimigos. Ele é o Senhor. Deus não tem inimigos, não tem páreo para Ele. Ele é o Senhor. Por que Ele tratou de uma forma, olha que frase linda de Salomão. O templo que eu vou construir, diga comigo, será grande. Porque o nosso Deus é maior do que todos os outros deuses. Olha o que estava dentro de Salomão. Sabe, o templo que eu vou construir para o Senhor vai ser grande. Grande. Porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. E Ele colocou para fora aquilo que estava dentro dele. Diga comigo, quando nós cremos no Deus maior, diga, nós nos tornamos maiores. Diga, quem serve o maior se torna grande.
e sempre prevalecerá. Diga, eu creio nisto. Então dê para Jesus uma salva de palmas. Isso é lindo. Isso é lindo. Olha, sempre reflete aquilo que está dentro de nós. Olha que coisa linda Salomão falar. O que eu vou construir para o Senhor é grande. Sabe por quê? Ele é o maior de todos os deuses. Eu não vou fazer qualquer coisa para Ele. Imagine se esse princípio vem para tudo. Para todas as áreas da sua vida. Os sacerdotes corruptos levaram a arca para a guerra como um amuleto de sorte. Quem levou foi o sacerdote. Mas levou como um amuleto. Porque eles não temiam a Deus, estavam fazendo somente besteira. Mas Deus, a despeito de tudo, Ele continua no trono, né? E não pode negar a si mesmo. Ele sempre reina e governa. O texto permite que nós sejamos como... Esse texto permite que a gente... É como se a gente estivesse entrando lá dentro do templo de Dagon e poder ver o Deus do inimigo sendo humilhado no seu território, ali onde era o seu templo. Os filisteus foram terrivelmente assolados com tumores, gemeram, temiam a presença da arca, por onde ela foi passando, foi causando desespero, e tiveram que devolvê-la com ofertas, tiveram que devolvê-las com ouro, e nada pôde impedi-la de chegar. Do jeito que levaram, tiveram que devolver, porque aquilo não pertencia a eles. Tem uma coisa linda, queridos, tem uma coisa linda, isso tem uma mensagem para nós também. Você vê que aquilo que era de Deus, aquilo que Deus deu ao povo dele, ninguém pode ficar. Prestou atenção ou não? Diga comigo, aquilo que era de Deus, que Deus deu ao seu povo, ninguém pôde ficar. Tiveram que devolver, desesperadamente. Quando já fazia 7 meses que a arca do Senhor estava em território filisteu, os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhos e disseram: o que faremos com a arca do Senhor? Diga-nos, com que devemos mandá-la de volta ao seu lugar? Eles responderam: se vocês devolverem a arca do Deus de Israel, não mandem de volta só a arca, mas envie também uma oferta pela culpa. Então vocês serão curados e saberão por que a sua mão não tem se afastado de vocês. Os filisteus perguntaram: que oferta pela culpa devemos enviar-lhe? Eles responderam: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, de acordo com o número dos governantes dos filisteus, porquanto a mesma praga atingiu vocês e todos os seus governantes. Façam imagens dos tumores e dos ratos que estão assolando o país. Diga comigo, tumores e ratos. É o que estava devastando o país deles. É o que estava devastando e destruindo o país deles. Então, eles deveriam, não que isso foi dentro da crença deles mesmo. Os sacerdotes falando: olha, nós não podemos devolver de qualquer jeito, nós não podemos devolver da mesma forma. Então, faça tumores, símbolos de tumores de ouro e ratos de ouro, que é o que está devastando o nosso país, e deem a glória ao Deus de Israel. Talvez Ele alivie a mão sobre vocês, seus deuses e sua terra. Por que ter o coração obstinado como os egípcios? Diga comigo, por que ter o coração obstinado como os egípcios e o faraó? Você vê que eles conheciam a história, né? Só quando
esse Deus os tratou severamente, eles deixaram os israelitas seguirem o seu caminho. Eles lembraram do que havia acontecido com os egípcios. Observe que eles conheciam a história, a narração, né, de Israel, da nação de Israel, e perceberam que o que pensaram naquele momento ser uma grande vitória para eles, ou a grande vitória deles, na verdade foi a maior derrota. Diga comigo, quem endureceu o coração contra Deus e teve paz? A Bíblia diz que os ímpios não têm paz. Agora então, prepare uma carroça nova, com 2 vacas que deram cria, sobre as quais nunca foi colocado jugo. Preste atenção nesse relato. 2 vacas que deram cria, certo? E sobre as quais nunca foi colocado o jugo. Então elas não estavam acostumadas a andar com canga. Amarrem-nas na carroça, afastem delas os seus bezerros. Deu cria, bezerro novo, nunca andou com canga, então não sabe andar, e vaca com cria nova não se afasta da cria, correto? E os bezerros, afastem delas os seus bezerros e ponham-nos no curral. Coloque a arca sobre a carroça e ponham uma caixa ao lado, os objetos de ouro que vocês estão lhe enviando como oferta pela culpa. Envie a carroça e fique observando. Se ela for para o seu próprio território, na direção de Bet-Semes, então foi o Senhor quem trouxe essa grande desgraça sobre nós. Mas, se ela não for, então saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu, e que isso aconteceu conosco por acaso. E assim fizeram. Pegaram 2 vacas com cria, amarraram-nos uma carroça e prenderam seus bezerros no curral. Colocaram a arca do Senhor na carroça e junto dela a caixa com os ratos de ouro e as imagens dos tumores. Então as vacas foram diretamente, diga comigo, então as vacas foram diretamente para Bet-Semes, mantendo-se na estrada e mugindo por todo o caminho. Imagina a vaca berrando o tempo todo numa direção, nunca teve canga, não sabe andar com canga, os filhotes ficaram lá, mugindo o tempo todo, não se desviaram nem para a direita, nem para a esquerda. Então os governantes dos filisteus a seguiram até a fronteira de Bet-Semes. Ora, o povo de Bet-Semes estava colhendo o trigo no vale, e quando viu a arca, alegrou-se muito. A carroça chegou ao campo de Josué, de Bet-Semes, e ali parou ao lado de uma grande rocha. Então cortaram a madeira da carroça e ofereceram as vacas como holocausto ao Senhor. Os levitas tinham descido a arca do Senhor e a caixa com os objetos de ouro, e as tinha colocado sobre uma grande rocha. Naquele dia, o povo de Bet-Semes ofereceu holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Os 5 governantes dos filisteus viram tudo isso e voltaram naquele mesmo dia a Ecrom. Os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa estes tumores de ouro, um por Asdod, um por Gaza, outro por Ascalon, outro por Gade e outro por Ecrom.
O número dos ratos de ouro foi conforme o número das cidades filisteias, que pertencia a 5 governantes, tanto as cidades fortificadas como os povoados do campo. A grande rocha sobre a qual puseram a arca do Senhor é até hoje uma testemunha no campo de Josué, de Bet-Semes. Deus, olha como são as coisas, né? Eles ainda queriam sabe aquela situação que fala assim, vamos fazer o último teste, se realmente o que está acontecendo é algo de Deus ou algo que não tem nada a ver, aconteceu do nada aí, por força do acaso. Então vamos fazer esse teste, porque depois de ver tudo isso, toda essa desgraceira de cidade em cidade, ainda quiseram fazer o último teste, pegando essa vaca, que nunca teve canga, separada dos filhotes, havia acabado de dar cria, separada dos filhotes, diz, se ela pegar o caminho aqui e for até Bet-Semes, não desviar nem para a direita nem para a esquerda, então aí nós vamos entender que foi o Senhor. As vacas pegaram o caminho, foram berrando pelo caminho inteiro, não desviou. Imagina a cena, esses caras tudo olhando de longe, e essas vacas mugindo, berrando, e aí não tinha outra alternativa. Diga comigo, Deus não é refém do inimigo e de ninguém. Ele não precisa que alguém o carregue como um ídolo qualquer. É isso que tem que entrar dentro de nós. Ele não precisa. Você sabe que eu sempre falo uma coisa, a primeira coisa que precisa entender é Deus que carrega seu povo. E a Bíblia diz que todos terão que se dobrar diante do Senhor. Sabe o que Deus quer? É a mesma coisa que nós queremos. É a mesma coisa. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha para mim aqui. Tudo que Deus quer, vamos pensar aqui, ó. Vamos pegar um exemplo simples. Os casais aqui. Vocês quando entram pela igreja, vocês entram bonitinho, às vezes até de mãos dadas, senta bonitinho aí um do lado do outro. A gente pede para você fazer uma declaração, você faz. Publicamente, quando está no meio das pessoas, dos amigos, vocês são gentis, educados, se abraçam, se beijam. Mas quando não tem ninguém perto, ninguém olhando, vocês só se agridem, se ofendem, se machucam, se magoam. Não há essa intimidade, não há esse relacionamento, não há essa cumplicidade. Esse relacionamento é um fracasso. Deus, Ele não quer esse tipo de relacionamento. Deus quer um povo que o ame de verdade, que se relacione com Ele, que tenha necessidade da presença dEle. Um povo que o tema verdadeiramente. Deus que é um povo que diz, Senhor, eu entendi que eu não sou nada sem o Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu sei que o Senhor tem propósitos na terra
E o Senhor tem propósitos comigo, e eu quero cumprir com o propósito que o Senhor tem comigo e através de mim. Senhor, eu quero falar com o Senhor, mas eu quero ouvir a sua voz. Eu quero intimidade com o Senhor. Deus não quer um povo que, às vezes, tudo que tem é um amuleto. Na hora do vamos ver, é um povo que mente, é um povo que engana, é um povo na hora de fazer as escolhas. O que está em primeiro lugar na sua vida? Sou eu ou sou pessoa, ou é pessoas? Você mostra que é pessoas, porque você não prioriza a Deus. Você não tem como ser priorizado por Deus, porque você não prioriza a Deus. Você não colocou Ele em primeiro lugar na sua vida. Você quer tudo de melhor dele, mas você não dá o melhor a Ele. Ele quer um povo que se relacione de verdade, que entenda o que é um povo separado. Um povo separado. Um povo separado é um povo que vive para os propósitos dele e com ele. O que acontece? O que nós aprendemos aqui? O povo de Deus foi derrotado, ok? Sim ou não? O que isso influenciou para o Senhor? Nada. Eles acharam que eles levaram a arca do Senhor, então agora eles humilhavam o Deus de Israel. Deus permitiu, para envergonhar eles lá na casa deles, no templo do Deus deles. Que Deus não é refém de ninguém. Deus não está nas mãos de ninguém. Ele sozinho fez o que o povo, o seu povo não conseguiu fazer. Ele foi devastando. Então, nós precisamos colocar o que Deus busca de nós, um povo que se relaciona. Será que um verdadeiro Deus tem que ser erguido do solo? Será que ele precisa ser levantado do chão? Um verdadeiro Deus, ele se quebra? Como muitos que nós cremos, e muitos ainda creem, se quebra. Cair no chão, quebrou. Será que um verdadeiro Deus tem que ser colocado no lugar novamente? Não, o verdadeiro Deus, ninguém nunca tira ele do seu lugar. Mesmo assim, esse povo não se humilhou. Abandonando essa fé, vendo tudo isso acontecer. Aonde eu quero chegar com isso? Olha para mim, vai. Dá um cutucãozinho quem está do seu lado e fala assim, presta atenção. Sabe por que eu quero que você preste atenção? É porque eu preciso ensinar uma coisa para você que eu aprendi isso na prática. É exatamente, eu vou te dizer qual é a trajetória da derrota. Qual é a trajetória da derrota? Porque tudo acontece assim. Quando nós falamos dessas ruínas aqui, desse caos, ela foi anunciada, porque não era para ela acontecer. Não era para ela acontecer. Então ela foi anunciada, foi dito, foi feito alerta, direções ao povo, mas eles ignoravam. Porque quando você está vivendo um momento que tudo está fluindo na sua vida, você acha que isso é definitivo. Todas as bênçãos na nossa vida são definitivas quando nós estamos no posicionamento. Vamos lá. Olha a cegueira. Mesmo vendo tudo isso, não se humilhou, não abandonou essa fé. Passando a servir ao Deus vivo. Espera aí, se o nosso Deus não pode nos defender, está essa devastação nesse lugar, esse caos nesse lugar. E aí?
A gente sempre diz a frase que um ídolo no coração é tão ofensivo quanto um ídolo na mão. Como é um ídolo no coração? Coisas que tomam lugar de Deus. Coisas que tomam lugar de Deus. Olha aqui para mim que eu vou falar outra coisa séria. Sabe por que vocês vivem se decepcionando com pessoas, se chocando com pessoas? Porque vocês acham que pessoas é que vão promover vocês. Vocês acham que pessoas... É triste, tudo isso que nós vemos hoje contribui para isso, né? Para que as pessoas tenham necessidade de imagem. As redes sociais só mostram isso. Então a gente tem que ter uma vida totalmente voltada para a imagem, porque é como se as pessoas é que vai nos promover. Só fortalecendo uma crença errada. E a verdade é que o único que pode nos promover, o único que pode nos sustentar, é Deus. É Deus. Então, quando algo não estiver caminhando bem na sua vida, a primeira coisa que você tem que olhar é para você. É para você. Porque isso não tem nada a ver com Deus. Quando algo não estiver fluindo, você precisa parar e fazer essa pergunta: o que Deus está requerendo de mim? Ah, mas eu não estou fazendo nada de errado. Talvez você tenha ainda um orgulho gigantesco dentro de você que está te matando e vai te matar até os últimos dias. Se você não tomou uma decisão, eu não aceito isso. Eu não aceito ser essa pessoa orgulhosa. Eu não aceito carregar. Outro dia nós demos todos os sintomas de amargura aqui. Todo mundo que achava que não era amargurado descobriu que é amargurado. Está aí, tanta amargura, carregando tanta amargura dentro de si. Então, Salmo 77 diz que Deus é tão grande como o nosso Deus. Não tem Deus tão grande como o nosso Deus. E Deus está trabalhando conosco, para nos limpar, para nos ajudando-nos a evoluir, porque nós estamos numa caminhada para atingir a estatura da perfeição. Então, quando algo não está fluindo, a primeira coisa que você tem que olhar e dizer assim: o que eu preciso mudar? O que Deus está querendo? Eu vou procurar em mim. Eu tenho que procurar em mim, dentro de mim. O que ainda resta? O que Deus não quer mais que faça parte da minha vida? Que tipo de relacionamento Deus está cobrando de mim? Por quê? A gente pode, vendo uma devastação acontecer, e ficar aí. Você vê que depois de tudo que aconteceu, depois que eles levaram aquilo, depois que eles tomaram aquela decisão, ainda estavam tentando ver se aquilo podia ser obra do acaso. E não a obra do Deus de Israel. Vamos ver, quem sabe, né? Se acontecer assim, não tinha nada a ver com isso. É algo que veio por vir. Não. E é maravilhoso vê-los aqui desesperados, porque a mão do Deus de Israel era dura sobre eles e Dagon, e o Deus deles. Então, eles estavam preocupados com eles e o Deus deles. E aí, o que podia fazer? Não podia fazer nada. Dagon precisava de defensores. Deus não precisa de defensores. Deus precisa, diga comigo, de testemunhas. Sabe o que Deus busca? Testemunhas verdadeiras. Testemunhas de verdade. É isso que Deus busca conosco. Crônicas diz assim: sejam fortes e corajosos, pois conosco está um poder maior do que está com ele. Com ele está somente poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus. Diga comigo: para nos ajudar a travar as nossas batalhas. O nosso Deus nos ajuda nas nossas batalhas. Ele nos ajuda a travar as nossas batalhas. A carroça parou justamente ao lado da rocha. Você não prestou atenção nisso, né? Diga comigo: tudo aponta para Jesus. Ele é a grande rocha.
a grande rocha sobre a qual puseram a arca do Senhor. E até hoje, uma testemunha no campo de Josué, de Bet-Semes. Você sabe que perdas e fracassos não aconteceram porque Deus perdeu o seu poder. Não. Porque nós não o tememos e reverenciamos. Vou repetir. Perdas e fracassos não acontecem porque Deus perdeu o seu poder. Diga comigo, perdas e fracassos não acontecem porque Deus perdeu o seu poder. E sim porque nós não o tememos ou não o reverenciamos, não cremos. Nada se compara a Deus. Os filisteus entenderam isso com gemidos e gritos, que era inútil. Perdeu porque Deus não estava mais, a bênção de Deus não estava sobre eles. Essa é uma mensagem. Deus não perde guerras. Ele nunca perde uma guerra. A perda de uma guerra nossa não é a dele. Algo que não vai bem conosco não significa nada em relação à humilhação de Deus ou o fracasso de Deus. Nós precisamos olhar para nós. Nós precisamos refletir sobre nós, porque aqui é tudo sobre nós e o nosso relacionamento com Deus. Quando a arca voltou, eles se aproximaram da arca e, ao se aproximar simplesmente com curiosidade e total irreverência, gerou morte. Foi o que os moradores de Bet-Semes entenderam da pior forma. A verdade é que cada um recebe de Deus conforme crê. Conforme crê no seu coração. E aí a pergunta que eu vou fazer, como você enxerga Deus? Deixa eu ler isso aqui para você. A arca voltou. A arca voltou. O Senhor, contudo, feriu alguns dos homens de Bet-Semes, matando 70 deles, por terem olhado para dentro da arca do Senhor. O povo chorou por causa da grande matança que o Senhor fizera. E os homens de Bet-Semes perguntaram: quem pode permanecer na presença do Senhor? Esse Deus é santo, esse Deus santo. A quem enviaremos a arca para que ele se afaste de nós? Então enviaram mensageiros ao povo de Quiriate Jeraim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor, venha e levem-na para vocês. Ao invés deles se humilharem e se arrependerem, fizeram a mesma coisa dos filisteus, pediram para que levasse a arca embora. Por quê? O que acontece? Você vê que as coisas do Senhor devem ter reverência e santidade. Quando eles se aproximaram só na curiosidade, sem reverência, sem temor, e foram fazer inclusive o que a Bíblia ensina, o que o profeta Moisés deixou que não podia ser feito. A arca voltou para casa, mas faltou reverência, faltou temor. E aí trouxe consequência. Então, Deus não quer que nós venhamos fugir da sua presença. E sim, Deus quer que nós nos aproximemos dela com fé. Temor. A Bíblia diz: sede santos, porque eu sou. Sede santos, porque eu sou. Nenhum Deus pode nos defender. E qualquer coisa que ocupar o lugar do Senhor em nosso coração se tornará um Deus. Qualquer coisa que ocupar
o lugar de Deus se torna um Deus. Usar o que é santo como um amuleto, troféu, vai atrair problemas. Eu quis aprender, um quis usar como troféu, o outro quis usar como amuleto. Se aproximar de Deus por pura curiosidade ou interesse vazio, também não é bênção, é maldição. Fique em pé, por gentileza. Pega o teu propósito, segura no seu coração. Onde você tem colocado a sua confiança? Dinheiro, trabalho, você, pessoas? Aonde? Ajuste isso para você não se decepcionar. Correndo. Ajuste correndo. Como tem buscado o Senhor, o Deus Santo, vivo e verdadeiro, como você tem buscado o Senhor? A Bíblia diz que Samuel pegou uma pedra e ergueu em Mispa e Sem, e deu-lhe o nome Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer significa pedra de ajuda, pedra de socorro. Até aqui nos ajudou o Senhor. Possui outro significado com sentido similar, que é gratidão. Gratidão. Asdod era uma cidade fortificada, considerada muito segura, também a sede principal do culto de Dagon. Mas a desobediência, a omissão, a negligência de Eli e os sacerdotes, e corrupção moral, dos seus filhos como sacerdotes, trouxeram um período de perdas terríveis. Israel ficou sem glória. Que diz Icabode, não há glória nenhuma. A glória se foi de Israel. Sem a presença de Deus numa glória, gente. Deixa isso entrar no teu coração. Sem a presença de Deus numa glória, numa graça, num brilho. Icabode simboliza a tristeza de muitas vidas. Uma vida sem glória é uma vida sem a presença do Todo-Poderoso. Isso é uma vida sem glória. Hoje nós estamos sendo chamados para um nível mais alto de entendimento e fé. Diga comigo, hoje nós estamos sendo chamados para um nível mais alto de entendimento e fé. Deus tem grandes vitórias e nos quer entendendo o mundo espiritual e arrumando tudo que é preciso na nossa vida. Os inimigos de Deus e de seu povo sempre caem, sempre. O povo de Deus sempre prevalece, sempre, quando este vive uma vida total temor e entrega a Deus. Nós não
podemos fugir da presença do Senhor. Porque Ele é santo. Não tem como fugir. E sim, nos santificamos para que possamos andar com Ele em comunhão, em intimidade. Reconheça definitivamente que Ele é o Senhor da sua vida. Essa é uma mensagem muito forte. O Senhor vai restituir a glória dEle na vida de muitos. Ele restituirá a glória, humilhará deuses, inimigos do seu povo, sabe, situações que são inimigos que devastam. Mostrará para os que ainda brincam que Ele é um Deus sério, santo, grande e temível. Levante-se aqui hoje, se renda verdadeiramente a este Deus grande e temível, como está aqui no painel, Deus grande e temível. Palavras de Daniel, palavras de Moisés, palavras de Neemias, Deus grande e temível. Somente Ele tem todo o poder, e nós veremos a ação dEle de forma que nos surpreenderemos como nunca. Ele tem feito promessas incríveis. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Deus grande e temível, temam. A Bíblia diz: filhinho, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Diga: aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Você sabe que o diabo é o Deus desse século. Aquele que está em você é maior. Você se torna maior. Até aqui nos ajudou o Senhor. Diga essa palavra comigo, diga: até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso que nós devemos nos lembrar de tudo que Ele já fez por nós. Com seus olhos fechados, lembre-se de tudo que Ele já fez por você. Nunca tivemos nenhum livramento? Quantos livramentos você já teve? Quantos socorros? Quantas vezes Deus te livrou? Quantos? Não atravessamos rios, como a Bíblia diz, apoiados com a ajuda de Deus? Quantos? Parecia que nós íamos afogar. Parecia que nós seríamos submergidos pelos rios da vida. E você não foi arrastado, submergido, Ele te livrou. Não caminhamos através do fogo e saímos ilesos. Quantas vezes passamos por situações que era como estar passando pelo fogo? O que Deus falou com Abraão nunca falou conosco. Inclusive nós somos herdeiros da promessa. Quantas vezes esse Deus falou com você em momentos de aflições, de desespero, e Ele veio com mensagens poderosas mostrando que Ele era com você? Nunca passamos por situações que parecia ser uma fornalha ardente e Deus nos livrou? Quantas situações que parecia que você tinha sido jogado na fornalha, aquecida 7 vezes, e Deus te livrou de lá, te tirou ileso. O que Deus deu a Salomão, o Deus que deu a Salomão o desejo do seu coração, o pedido que ele fez,
Nunca escutou e não atendeu os nossos pedidos? Quantos pedidos você já fez e foi respondido, atendido por Ele? E se Ele não fez mais e não pode fazer mais, é por causa das distrações, da falta de foco, que muitos acabam se dispersando, se distraindo, se envolvendo mais com a bênção do que o abençoador. Ele nunca nos fez repousar em pastos verdejantes. Quanto tempo de abundância? Quantos momentos especiais de abundância Ele te deu? Nunca fomos como o Salmo 23, conduzido às águas tranquilas? Com certeza tudo isso e muito mais foi feito. Deus já fez por nós e continuará fazendo. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Diga comigo, até aqui me ajudou o Senhor. E Ele vai continuar te ajudando. Se aproxime dEle, se achegue a Ele. Se tem algo hoje que precisa ser restaurado, Ele vai restaurar. Mas o que Deus está mostrando aqui hoje, Ele não quer ser amuleto. Ele não quer ser amuleto. Ele quer comunhão, Ele quer intimidade. Ele quer que a glória dEle caminhe sobre a tua vida, porque você o ama, você se relaciona com Ele, você tem sede, você tem fome dEle, sede da presença dEle. Ele não perde uma guerra. Quando nós perdemos, não significa que Ele perdeu, Ele nunca perde. Ele quer amor, Ele quer reverência, Ele quer temor. E nós vamos receber a mesma coisa dEle. Então se levante hoje para ir para um alto nível. Se levante hoje, verdadeiramente. Deus está nos chamando, é uma mensagem forte. Ele está nos chamando para ir para um outro nível, porque Ele quer restaurar a sua vida e não só, Ele quer fazer coisas grandiosas, estrondosas na tua vida. É o Deus temível, Deus grande e temível. Fale com Ele agora e diga: Senhor, eu sei de tudo que o Senhor já fez na minha vida. Eu sei, meu Pai. Oh, meu Senhor, eu reconheço que até aqui o Senhor me ajudou. Eu reconheço quantos livramentos, quanto socorro, quantas vezes, meu Pai, quantas fornalhas o Senhor já me tirou. Eu sei, Senhor, eu sei, meu Deus, quantas vezes, meu Pai, o Senhor me socorreu. Passei por rios, passei por vales, passei por situações e o Senhor me tirou. E eu sei, eu reconheço, Senhor. Eis-me aqui, eu não quero ser teu amuleto, eu quero comunhão, eu quero intimidade, eu quero que você me ame. Ame a Deus e diga: Senhor, eu quero te amar. Espírito Santo, me ensina a amar o meu Senhor. Eu quero amar o meu Senhor. Salomão disse: a obra que eu vou fazer, ela é grande, porque o meu Deus é o maior de todos os deuses. Aquilo estava no coração dele. Ele ia fazer o melhor para o Senhor, porque ele sabia que não havia um Deus tão grande como o Deus dele. O que está dentro reflete fora. Então diga a Deus: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Senhor, eu estou reparando. Chega de displicência, chega de irreverência diante do Senhor, chega de falta de compromisso, chega de colocar o Senhor em segundo plano, chega. Ele não pode ficar e Ele não fica em segundo lugar. Coloca Ele como uma prioridade na sua vida, e você também será prioridade. Ele vai te levantar, Ele vai te honrar, Ele vai te prosperar, Ele vai restaurar a tua vida, Ele vai fazer coisas estrondosas na tua vida. Levante-se e diga: Senhor, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador.
Não há um Deus maior na minha vida. Não há um Deus maior, não há. Eu sirvo maior. Quando você serve a esse Deus grande, você se torna maior. Você cresce. Você avança, você evolui. Então coloca ele no lugar dele hoje. Coloca ele no lugar dele. Ele está te chamando para isso. Ele está te chamando para isso. Coloca Deus no lugar dele hoje. O Senhor restituirá a glória dele na sua vida. Ele quer que a glória dele volte a resplandecer sobre a tua vida. Quando a glória dele estava sobre Israel, Israel nunca perdeu uma guerra, nunca perdeu uma batalha, nunca. Você não vai perder. Não trate ele como um amuleto, porque ele não vai ser um amuleto. Hora que você precisa, você pega o amuleto. Não. Aleluia. Ele quer que você o ame de verdade. Ele quer que você o coloque em primeiro lugar na sua vida. Ele quer colocar o Espírito dele sobre você. No tempo de Neemias, ninguém pôde impedir aquela restauração, porque a graça, o favor de Deus, a glória de Deus estava sobre aquele povo. Ninguém pôde. Ninguém. No tempo de Esdras, o texto diz que conforme aquele povo profetizava, eles iam prosperando. Conforme os profetas profetizavam sobre eles, eles iam prosperando. A obra ia sendo realizada. Então, ame ao Senhor. Busque a glória do Senhor para a tua vida. E diga: Senhor, eu quero a tua glória na minha vida. Eu preciso da tua glória na minha vida, Senhor. Eu quero a tua glória na minha vida, Senhor. Eu preciso da tua glória. Aleluia. Diga: se você precisa de um coração novo, peça a Deus um coração novo. Peça a Deus um coração sensível. Peça a Deus um coração sedento, faminto. Peça a Deus, porque Ele quer restituir a glória dEle sobre a tua vida. É manhã de restauração, restituição da glória do Senhor. Creia, você vai viver coisas novas. Você vai viver coisas maiores. Deus tem falado muito que o melhor tempo da nossa vida ainda não chegou. O melhor tempo da tua vida está por vir. Você ainda não viveu. Você vai viver, você viverá o melhor tempo da tua vida. Aleluia. Aleluia. Louve a Ele. E diga: Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu te glorifico. Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu quero a tua presença, Senhor. Nós queremos a tua presença, a tua glória sobre nós, Senhor. Visita a tua igreja, visita o teu povo. Visita, Senhor, o teu povo. Visita, Senhor. Visita. Derrama da tua glória. O teu povo é para andar de glória em glória. De glória em glória, de glória em glória. E sempre para uma glória maior. Deus quer você andando de glória em glória, vivendo de glória em glória. E sempre para uma glória maior. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Eu quero a tua presença, Senhor. Eu quero a tua presença, Senhor. Diga a Ele: eu quero a tua presença, Senhor. Eu preciso da tua presença, Senhor. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero o Senhor. Aleluia. 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 Ori bachurianda lá bachuricanta lá bachurianda lá. Riba churianda lá bachuricanta lá sirianda lá. Ori bachurianda lá bachuricanta lá. Enche o teu povo de glória, Senhor. Enche os corações, Senhor. Levanta, Senhor, a tua igreja. Levanta. Levanta a tua igreja. Levanta, Senhor. Receba a glória do Senhor. Receba a presença do Senhor. Receba o amor do Senhor. Receba. 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 Receba a presença dEle. O que Ele tem para você, você não viveu ainda. O que Ele tem para você, você não experimentou ainda. O melhor tempo da tua vida não chegou ainda. Você ainda não viveu, você vai viver. Por isso que é necessário. Abre teu coração e diga: Senhor, eu estou aqui. E se você precisa de um coração novo, fala isso para Ele. Se você precisa de um coração novo, fala isso para Ele. Eu preciso, Senhor. Eu preciso de um coração novo. Eu quero um coração sedento, sensível à tua voz, à tua presença. Aleluia. Vai, Espírito Santo. Levanta a tua igreja. Não nos entregue a nós mesmos, Senhor. Não nos entregue a nós mesmos, não, Senhor. Salva-nos de nós mesmos. Porque muitas vezes nós precisamos ser salvos de nós. Salva-nos de nós mesmos, Senhor. Aleluia. Deus quer restaurar a glória dEle. É tempo de cabode e não icabode. É tempo de glória. Adore a Ele, louve a Ele, glorifique a Ele. Diga a Ele: Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Deus. Tu és o meu Salvador. Diga a Ele. A Ele. Aleluia. A Ele. A Ele. Oh, aleluia. A Ele. Não abra os seus olhos. Levante-se hoje e se renda verdadeiramente a este Deus grande e temível. Somente Ele tem o poder, todo o poder. E nós veremos a ação dEle de forma que nos surpreenderemos.
como nunca. Ele quer estar aí, no centro da sua vida. E não vai ser só a restauração dos 52 dias. Este é só um ciclo de mudanças incríveis. Incríveis, incríveis, incríveis. Poderosas. Faça a sua entrega de coração. Ele não quer ser o seu amuleto. Ele não quer ser seu amuleto. E ele não vai ser. Ele quer relacionamento. Ele quer comunhão. Ele quer intimidade. Ele quer um povo que o ame de verdade. Ele quer um povo que o reverencie. Ele quer um povo que o tema verdadeiramente. Faça isso e você vai viver coisas que você ainda não viveu. Eu sinto dizer isso. O melhor tempo está por vir. Você não viveu, esqueça. Não, você não viveu. Você vai viver coisas que você nunca viveu, experimentou e parecia que não ia viver mais. Você vai. É a restituição da glória do Senhor sobre a tua vida. Levante o teu propósito e faça as suas declarações de fé agora. Declara toda a tua vida, tudo na tua vida restaurado, tudo, nada vai ficar do mesmo jeito. Fala isso, nada vai ficar da mesma forma, nada. Fala com fé, o melhor tempo da minha vida está chegando. O melhor tempo da minha vida está chegando. O melhor tempo da minha vida está chegando. É tempo de restauração, é tempo de restituição, é tempo de viver coisas grandiosas, gloriosas, extraordinárias. Restaura, Senhor, o que é só ruínas. Restaura, Senhor, hoje o que é o caos. Restaura, Senhor. Restaura na vida do teu povo. Eu quero, Senhor, eu profetizo, meu Deus, o Senhor trouxe esse povo não para viver a mesma coisa, não para viver a mesma realidade, mas para viver coisas maiores, melhores. Eu declaro em nome de Jesus um tempo incrível, poderoso, glorioso, um tempo, Senhor, que ele ainda não viveu, que ela ainda não viveu. Eu declaro, é tempo de restauração, é tempo de restituições, é tempo de viver um novo tempo, em nome do Senhor Jesus. É o que eu declaro, em nome do Senhor Jesus, é o que eu profetizo, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro a bênção sobre a casa, eu declaro a bênção sobre os negócios, eu declaro a bênção sobre, Senhor, a família, eu declaro a bênção, Senhor, eu declaro em nome do Senhor Jesus, eu profetizo em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Eu quero que você tenha uma pessoa do seu lado, coloque a mão no ombro dela, coloca a mão no ombro dela ou nas costas dela e diga: eu declaro o melhor tempo da tua vida, eu declaro, nós vamos viver, eu declaro, eu profetizo sobre a tua vida, o melhor tempo, o tempo mais abençoado da tua vida. Eu profetizo um tempo que você ainda não viveu, não experimentou. Eu declaro em nome de Jesus que essa unção de restauração, essa unção de glória seja passada de mão em mão, de pessoa em pessoa. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, mudanças incríveis, mudanças poderosas aconteçam em nome de Jesus. É o que eu declaro, Senhor, derrame sobre o teu povo. Eu profetizo esta unção sobre a vida do teu povo, o melhor tempo em nome do Senhor Jesus. É o que nós profetizamos. Levanta o teu propósito agora, bem alto, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro e profetizo cada projeto,
cada propósito dos 52 dias materializados. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, assim como a palavra diz que Deus faz, opera infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, que Deus te surpreenda, que vá muito além do que você colocou aí. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus a sua vida totalmente, completamente restaurada, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo a restauração da tua vida, você vivendo o melhor tempo da tua vida, a partir desses 52 dias, em nome do Senhor Jesus. É o que eu profetizo, é o que eu declaro. Diga: nós cremos, recebemos e tomamos posse em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Para Jesus bem forte.